Gente, antes de começar a falar do cenário nacional, nós vamos falar aqui hoje de Banco Master, de INSS, os empréstimos consignados do INSS. Então, falando desses dois casos de grande relevância no momento no país, nós vamos falar de Daniel Vorcaro, de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, de Lulinha, de Marcos André Careca, de Flávio Dino. Vamos falar de Lula. Se eu não falei, vou repetir: Lula. Antes de começar, quero aqui deixar um relato. Fomos surpreendidos essa semana pela filiação de Dado Dolabella ao MDB do estado do Rio de Janeiro. Ele, num vídeo junto ao presidente estadual do MDB, o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anunciam a sua filiação para concorrer ao cargo de deputado federal. Gente, vamos falar aqui, deu uma grande repercussão. Eu vou fazer um adendo porque a gente vem aqui lutando contra tantas injustiças que acontecem em Caxias através do ex-deputado Washington Reis, e a gente tem que falar, no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o presidente do MDB, o presidente estadual do MDB, Washington Reis, consegue fazer algo tão representativo de forma negativa: filiar ao MDB uma pessoa acusada que responde diversos processos de violência doméstica. E o discurso é pior ainda. A gente inicia falando de todos os casos de escândalo nas últimas 24 horas. Fala pessoal, Dr. Clebinho, seu amigo aqui, mais uma vez presente. Estamos combinados de todas as quinta-feiras estarmos aqui. Só que essa semana foi uma semana muito agitada no cenário político nacional. E é o que nós vamos trazer aqui hoje. Notícias do cenário político nacional. Vamos debater, vamos fazer os nossos comentários e divulgar mais o que acontece no nosso país. A gente sabe que nos últimos dias o cenário político e judiciário do Brasil teve desdobramentos bombásticos. Muitas coisas importantes aconteceram. E é isso que a gente vai debater aqui. Foram investigações em duas frentes. Uma envolvendo o Banco Master e o seu banqueiro, Daniel Vorcaro, hoje, com certeza, o nome mais conhecido do cenário nacional, e a outra envolvendo o INSS e o filho do atual presidente, o Lulinha. No caso do Banco Master, houve quebra de sigilos e conversas reveladas, conversas sigilosas que foram reveladas, envolvendo grandes figuras do Judiciário e do Congresso Nacional. As conversas obtidas com a quebra de sigilo telefônico de Daniel Vorcaro trouxeram intensas negociações para influenciar em decisões políticas e judiciárias. No epicentro está o nome do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Nós já sabemos que foi divulgado que a esposa do Alexandre de Moraes era uma das que tinha um contrato junto ao Banco Master que lhe renderia 159 milhões de reais, além de outras coisas que Vorcaro financiava: viagens, institutos ligados a Moraes, projetos. Isso tudo está sendo averiguado e levantado. A defesa de Moraes, olha, a defesa de Moraes. Moraes está precisando de uma defesa técnica agora. Olha só, Alexandre de Moraes, o senhor do Brasil, agora precisando de defesa. Então, voltando, a defesa alegou que todas as conversas entre Moraes e Vorcaro foram institucionais. Mas agora os deputados de oposição desejam convocar Vorcaro para dar explicações. Outro ministro do STF, que também é muito citado em toda essa investigação do Banco Master, é o ministro Dias Toffoli. Como todos nós sabemos, ele era o relator, pegou para si a relatoria do caso no seu início e, após diversas situações serem reveladas, o STF se reuniu e os ministros decidiram, através do seu presidente, tirar a relatoria de Dias Toffoli. E hoje o relator é o ministro André Mendonça, que agora tem dado mais autonomia para a Polícia Federal investigar. Por isso até achamos que muitas coisas vão acontecer, como estão acontecendo a partir dessas últimas horas. E como já era de se esperar,
o nome do presidente Lula também aparece nas investigações. Lula teve reuniões fora da sua agenda, convocaram, e numa dessas reuniões estiveram presentes Vorcaro, Guido Mantega, o presidente Lula, é claro, e o presidente do Banco Central. Foi descoberto que o Guido Mantega tinha um salário pago pelo Banco Master de R$1 milhão por mês. Vocês lembram também que o TCU quis parar com toda a investigação, mas após uma pressão, após aquele relato, é bom lembrar aqui, quando o Rony Gabriel de Erechim, vereador de Erechim, denunciou um esquema de crucificação do Banco Central através das redes sociais, por influências digitais, para que tirasse a força do Banco Central da investigação e tudo fosse jogado por terra. Mas o que acontece é que cada vez ganha mais força esse escândalo, que já se fala que pode ser o maior escândalo da história do Brasil. E mais uma vez, quem é o presidente do Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva. Outra coisa que causou muita estranheza foi o comportamento, já não é de hoje, nós sabemos, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Este cidadão, esta autoridade do Ministério Público, autoridade máxima, que é aquele que deve acusar, se esquivou, tentou proteger, tentou não autorizar algumas diligências da Polícia Federal. Mas André Mendonça agora tem sido firme em deixar a Polícia Federal trabalhar. E Gonet agora tenta se esquivar de algumas coisas, tenta amaciar todo esse processo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Como a PGR é a titular da denúncia, a PF tem que pedir algumas autorizações para fazer alguns procedimentos. E há poucas horas a PF dirigiu ofícios ao Paulo Gonet para intensificar, para aumentar o lastro da investigação. Paulo Gonet ainda não respondeu. Vamos ver o que ele fará. Vamos ver se ele vai de novo agir de forma que já dizem que ele está prevaricando. Gente, para a gente finalizar essa parte do Banco Master, eu vou fazer um resumo aqui da minha opinião quanto a este caso. Nós temos, como a música introdutória aí, né? A gente quer saber quem paga para a gente ficar assim. Porque nós temos banqueiro bancando viagens, grandes salários, festas, jatinho dele circulando com autoridades, financiamentos, transferência. Houve também aí uma apreensão de uma grande quantia em dinheiro na conta do pai de Daniel Vocaro. Então a gente precisa fechar essa situação. A gente precisa saber, e é muito importante que a Polícia Federal tenha total autonomia para continuar investigando. Porque a gente vai citar os nomes aqui, mais uma vez. Vamos citar o nome o principal, Daniel Vocaro. Temos aí Alexandre de Moraes, muito citado nas ligações. Temos Dias Toffoli, temos o presidente Lula, temos Guido Mantega, não podemos esquecer, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o governador de Brasília, Ibanez, e outras autoridades. Lembrando que nessa quebra de sigilo do telefone de Vorcaro, foi achado mensagem num grupo onde Vorcaro quer que um jornalista seja surrado, que seus dentes sejam quebrados, mas pede para que pareça um assalto. Então, quer dizer, muitas coisas ainda vão surgir por esses dias. Vamos para o segundo caso, o caso dos empréstimos consignados do INSS. Gente, o Brasil realmente não é para amadores. Vejam só, foi pedido a quebra de sigilo e autorizado por André Mendonça do sigilo telefônico fiscal de Lulinha e de uma empresária que agora não me recordo o nome. E sabe o que aconteceu? O ministro do STF, Flávio Dino, desautorizou a quebra de sigilo. Isso tem se mostrado que Flávio Dino já não é de hoje, faz um grande lobby para proteger e inocentar o filho do presidente Lula. O grande operador desse esquema do INSS
se chama Marcos André, é o careca do INSS. Ele é ex-funcionário do INSS e é apontado como o grande operador disso tudo. Ele que beneficiava, escolhia as empresas para serem beneficiadas junto ao INSS para fazer o empréstimo, associações, aquelas bancos, aquilo tudo que a gente vem acompanhando. Então, o Marcos André, o careca do INSS, é a figura-chave, a figura central desta investigação. Outra peça-chave dessa investigação é a empresária amiga do Lulinha. Dizem que ela é quem fazia o lobby entre as empresas e o Palácio do Planalto. E ela também teve o seu sigilo telefônico e fiscal quebrado. Vamos ver o que aparecerá em todas essas provas que em breve teremos ou não acesso. Então, Flávio Dino, ele já não é de hoje que ele tenta blindar e tem conseguido de certa forma. Agora, com todas essas outras revelações, vamos ver como é que o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, vai se portar. Vamos aguardar as próximas atuações para saber o que poderá acontecer. Vou fazer aqui para vocês um resumo do que aconteceu nas últimas 48 horas. Vamos lá, gente. Primeira coisa que aconteceu. A Polícia Federal protocolou junto ao STF um relatório onde ela detalha conversas de Daniel Vocaro com o ministro do STF. A CPI do INSS aprovou a quebra do sigilo telefônico de Lulinha e de sua amiga empresária. Vazou novos diálogos de Daniel Vocaro negociando ajudas de custos, financiamentos, ajudas de todas as espécies para continuar tendo portas abertas no judiciário. O ministro Flávio Dino revogou a quebra de sigilo de Lulinha e da empresária. E o importante disso tudo é que agora a Câmara tem respaldo, o Congresso Nacional tem respaldo para convocar todos esses investigados. Daniel Vocaro, o Marcos André, o careca do INSS, a empresária amiga de Lulinha, todos estes aí. Tomara que o STF deixe a Polícia Federal e o Congresso trabalhar, porque a gente precisa, o Brasil precisa saber, o Brasil precisa de novo saber o que aconteceu nesse grande escândalo. Mas a gente fica assim.